Oi, tudo bem com vocês? Mais uma semana que a gente está aqui reunidos. Gostaria de agradecer todo mundo que está curtindo, compartilhando os vídeos. E se você gostar desse vídeo também, não deixe de compartilhar, de curtir, que possa abençoar a vida de outras pessoas também, tá bom? No vídeo de semana passada, nós falamos sobre a esposa de Ló, né? Que o coração dela estava em Sodoma e Gomorra quando estava sendo destruída. E hoje eu queria falar novamente sobre essa história, mas com outro olhar, com um outro entendimento. A Bíblia ela é um livro muito sábio, porque você pode ler a mesma história inúmeras vezes e cada época da sua vida, aquela história vai fazer sentido para algo. Então, a palavra de hoje é uma palavra bem desafiadora para falar, porque é sobre salvação e às vezes nós não estamos preparados para falar disso, porém, eu quero mostrar como é importante nós falarmos da salvação, porque outras pessoas estão envolvidas nisso, tá bom? Então, a gente vai ler Gênesis 19, versículo 12. Então, os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que ia casar com suas filhas, ou seja, os seus genros. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. E de madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrumem-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló e sua mulher e suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. É uma palavra muito difícil de falar porque é sobre salvação, mas o que me chama muita atenção aqui, a família de Ló estava sendo salva porque Deus teve compaixão da vida deles. Um pouco antes, Deus havia passado pela casa de Abraão, que era parente de Ló, e Abraão meio que intercedeu pela vida de Ló, e Deus teve compaixão dele e da família inteira. Então, Deus ia salvar a família inteira dele, porque ele tem compaixão de todos nós, né? Se a gente se arrepender e etc. Só que o que chama atenção aqui, às vezes, nós nascemos numa família que ninguém é cristão, ninguém tem conhecimento. E às vezes a gente acha que a gente não tem salvação por causa disso. E essa palavra é nítida, porque assim, todos iam ser salvos. Porém, os genros não acreditaram em Ló, que Deus iria destruir a cidade. Então, é muito individual a salvação. Não importa qual família você nasceu, não importa o seu passado, se você se arrepender e entender que realmente Deus é o único que pode te salvar, Ele vai te salvar. Por isso que Ló tentou salvar os genros, as filhas, a esposa e todo mundo. Deus teve compaixão da família de Ló por inteira. Era a única família de Sodoma que ia ser salva. Porém, por uma decisão pessoal, tanto os genros não seguiram a estrada porque acharam que Ló estava brincando, como a esposa de Ló, que olhou para trás e se transformou em estátua de sal. E daí eu te pergunto, às vezes, quantas pessoas já chegou para você de alguma forma, tentando te falar sobre salvação, tentando te mostrar o lado, o caminho, né, que leva à salvação, que é Jesus, e você achou como os genros de Ló, que estava brincando, que não iria acontecer isso. Então, eu gostaria de te chamar a atenção para você rever os seus pensamentos e entender aonde está o seu coração.
se você realmente acredita que você pode ser salvo ou se você seria a esposa de Ló e os genros que perderam a sua salvação, mesmo recebendo ali a orientação de Ló, né? Que Ló estava tendo ali a oportunidade de falar para eles da salvação. E aqui no versículo 18 fala assim, 17. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra, salve a sua vida, não olhe para trás e nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. E lá no versículo 21, depois fala: eu não destruirei aquela cidade que é Sodoma, agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada até que você chegue lá, que ele estava indo para uma cidade para outra para se salvar. Então o Senhor, além de ter tido muita compaixão da vida dele, ele não pôde fazer nada enquanto Ló não estivesse seguro. Então é incrível essa palavra de como o Senhor ele nos dá sinal de quanto ele nos ouve e o quanto ele está disposto a esperar chegarmos do outro lado, né, para ser salvos. E que nós não possamos ser os genros de Ló que não acreditou ou a esposa de Ló que desobedeceu, porque o anjo falou: não olhe para trás, e ela olhou. Então que nós possamos ser sábios e ter entendimento de que a salvação está aí, Jesus é o único responsável pela nossa salvação, e que quando as pessoas vierem falar pra gente, nós possamos ter entendimento e sabedoria de entender que é para o nosso bem que as pessoas estão falando, e não para o nosso mal, como o genro de Ló teve esse entendimento. Ah, não, eu não quero. Isso daí é loucura, imagina, meu sogro tentando me alertar de que a cidade vai ser destruída. Ei, tá chegando os fins dos tempos, isso já é algo que todo mundo vem falando há muito tempo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, clame ao Senhor, e às vezes a gente acha que esse dia nunca vai chegar. E para Sodoma chegou, e eles infelizmente não foram salvos, porque eles não ouviram Ló através dos anjos alertando eles sobre a destruição. Amém?